Artistas silenciados. Mídia comprada, justiça com dois pesos. Bolsonaro é o que há de pior, porque ele é antidemocrático, ele é antiambientalista. Você acha que isso é coincidência? Nos próximos 60 segundos, você vai entender as engrenagens do sistema. E quem está sendo feito de bobo é você. A Amazônia arde em chamas recordes, mas a ministra, que antes gritava, hoje sussurra desculpa. A mídia que deveria investigar virou sócia. 177 milhões garante a parceria. Você paga por um jornalismo que não te informa, mas te doutrina. E quando a realidade fura a bolha, o sistema se protege. O ministro do STF prova que o jogo tem cartas marcadas. Você não viu isso no jornal. Você sabe para onde esse caminho leva? Ele chama de regulação. Nós já vimos esse filme. Eu sou Dado, estou aqui para te provocar. Você está pronto para sair da plateia? Senta no sofá para não cair. Quem participa é diferente de quem assiste. Vem comigo, o capítulo 1 começa agora. Em 2020, no auge dos incêndios do Pantanal, a então ex-ministra Marina Silva foi para as redes sociais e não poupou palavras. Bolsonaro é o que há de pior, então ele quer destruir a própria democracia que o levou ao poder. Ela classificou a atuação do governo Bolsonaro como criminosamente desproporcional e um puro faz de conta. Em outro momento, chegou a comparar as queimadas na Amazônia ao Holocausto, atribuindo a culpa a uma mistura de ignorância com interesses truculentos do governo. Palavras duras, fortes, palavras de quem supostamente coloca o meio ambiente acima de qualquer governo e de qualquer partido. Agora avance a fita para o ano de 2024. Governo novo, Marina ministra de novo. E a Amazônia? A Amazônia está em chamas, mas não são chamas quaisquer. Segundo a MAP Biomas, o Brasil registrou um aumento de 79% na área queimada em comparação com 2023. A Amazônia foi o bioma mais afetado, com maior área queimada dos últimos 6 anos. O próprio governo que ela representa admitiu que o desmatamento em maio de 2025 disparou 92% por causa dos incêndios. Os números são piores. O fogo é real. A devastação é inegável. E a Marina, aquela das palavras fortes? A Marina agora tem uma nova explicação. O que antes era crime do governo, agora virou culpa da seca extrema e de incêndios criminosos de anônimos. No governo anterior, o desmatamento estava aumentando. No governo do presidente Lula, caiu 50% ano passado. Ela chegou a dizer que é injusto comparar o governo Lula com o anterior no combate às queimadas. Injusto com dados piores? A comparação se tornou injusta? Então fica a pergunta: a floresta mudou? O fogo mudou? Ou foi a cadeira de ministra que mudou a opinião dela? Vamos colocar as duas Marinas lado a lado e provar quem está mentindo para você. Mas a verdade é que a Marina não está sozinha nesse palco. Ela só é a garota propaganda de um silêncio muito bem orquestrado e ensaiado por uma turma que até ontem se dizia a maior defensora da floresta. Lembra dos artistas que cantavam para salvar a Amazônia? Pois é, vamos ver onde eles estão agora. Setembro de 2022, plena campanha eleitoral, o Greenpeace lança uma superprodução, a canção para a Amazônia. Um clipe emocionante com melodia de Nando Reis e um verdadeiro panteão da música brasileira: Caetano Veloso, Gilberto Gil, Milton Nascimento, Isa e Criolo, a nata da cultura nacional. A mensagem era clara, direta e tinha um alvo pintado nas costas. A descrição do vídeo acusava com todas as letras um governo omisso e irresponsável pela destruição da floresta. Artistas internacionais como Madonna e Mark
Ruffalo entraram na onda, criticando diretamente então o presidente Jair Bolsonaro. Gisele Bündchen se tornou a voz global da indignação. A narrativa era uma só: a Amazônia queimava por culpa de um homem, de um governo. Era uma emergência moral, um chamado às armas. Agora estamos no ano de 2025. Como vimos, a Amazônia enfrenta a maior área queimada dos últimos 6 anos. O fogo não só continuou, como piorou. E cadê a canção para a Amazônia? Cadê a live do Caetano? Cadê o post da Gisele? Cadê a indignação da Madonna? O silêncio é ensurdecedor. A mesma frente unificada de artistas que clamava para salvar o bioma parece ter convenientemente desistido da causa. A própria organização por trás da campanha, o Greenpeace, que antes apontava o dedo diretamente para o Planalto, agora mudou o roteiro. A culpa, que era do governo, foi transferida hoje, segundo eles, o aumento vertiginoso das queimadas. Se deve a fator muito mais héteros, coisa como a crise climática e o fenômeno El Niño. Percebe a mágica? Sob um governo, o fogo é um ato político. Sob outro governo, é um fenômeno da natureza. Não se engane, esse silêncio não é esquecimento, é um componente ativo da nova estratégia. Enquanto eles celebram a queda do desmatamento por corte raso, eles ignoram a explosão no número de incêndios, tratando as duas coisas como se não tivesse relação. O silêncio deles é uma aprovação, é um aval para a narrativa oficial. Mas todo esse tipo de lealdade, esse tipo de silêncio, não costuma ser de graça. Para entender o preço dessa conveniência, a gente precisa parar de olhar para a fumaça da floresta, começar a seguir o rastro do dinheiro. E a primeira parada é nos cofres da cultura. Então, a pergunta é: por que a classe artística tão barulhenta antes ficou tão quieta agora? Será que foi um súbito ataque de amnésia coletiva? É claro que não. A resposta, como sempre, é muito mais simples e muito mais clara. Você sabia que logo após assumir o poder com o apoio massivo dessa turma, o governo Lula não apenas destravou, mas presidiu a maior liberação de recursos da história da Lei Rouanet? A narrativa oficial, claro, é linda. A ministra da Cultura fala em democratizar o acesso, em corrigir deficiências históricas. É um discurso de inclusão, de reparação, mas os números contam uma história bem diferente. Em 2023, o valor aprovado para captação via Lei Rouanet bateu o recorde de mais de 16 bilhões de reais. Em 2024, eles quebraram o próprio recorde de 16 bilhões de reais. Mas o diabo, meu amigo, mora nos detalhes. Uma das primeiras e mais significativas mudanças foi aumentar drasticamente o teto para o pagamento de cachê de artista. No governo anterior, o limite era de R$3.000 por apresentação. Sobre o governo do pai dos pobres, esse teto pulou para R$25.000. Você entende o que isso significa? Essa medida não ajuda o artista pequeno, o teatro de bairro, a cultura da periferia. Isso beneficia diretamente os figurões, os artistas de renome, os mesmos que fizeram campanha, os mesmos que agora estão em silêncio. Precisa de exemplo? A atriz Cláudia Raia, uma conhecida apoiadora do governo, teve a aprovação para captar R$5 milhões para produzir 2 musicais. O projeto com maior aprovação individual? A Restauração do Canecão do Rio, gerido por um consórcio privado, mais de R$69 milhões. A lista inclui ainda superproduções de marcas globais como a Disney. Isso não é democratização, isso é patronato. É a criação de uma elite cultural financeiramente dependente e, consequentemente, politicamente leal. O mecanismo é um ciclo perfeito. Os artistas influentes apoiam o governo facilita o acesso a financiamentos gigantescos e a influência cultural desses artistas é usada para defender a agenda do governo e, claro, para ficar em silêncio quando a realidade
não bate com a propaganda. A cultura vira uma extensão da comunicação do Estado, onde a lealdade é recompensada com dinheiro público indireto. Mas se você acha que o dinheiro para os artistas é muito, espere até ver o cheque que foi assinado para o principal parceiro, o sócio majoritário na construção dessa narrativa. Vamos falar da Rede Globo. Se a cultura foi recompensada, a grande mídia foi promovida a sócio. E a conta que eu vou te mostrar agora não é apenas chocante. Ela é a prova do que a relação entre o governo Lula e a Rede Globo não é jornalística, é comercial. Prepare-se. Em menos de 2 anos, de janeiro de 2023 a outubro de 2024, a Secretaria de Comunicação do governo Lula pagou à Rede Globo um dinheiro público 177 milhões de reais. Sabe o que isso significa? Significa que, em menos da metade do tempo, a Globo já recebeu mais verba de publicidade do que durante os 4 anos completos do governo de Jair Bolsonaro. Pense nisso. A emissora que passou 4 anos em pé de guerra com o governo anterior, de repente, se torna a maior beneficiária de verbas do novo governo. O governo, claro, jura que tudo é feito com base em critérios técnicos. Critérios técnicos? Vamos ver a técnica por trás desses números. Apenas em 2024, a verba destinada à Globo representou 53% de tudo que o governo gastou com as principais redes de televisão do país. Na prática, a Globo recebeu sozinha mais dinheiro do que outras 17 emissoras somadas. A Record TV, que era uma das principais nos anos anteriores, viu sua fatia despencar. Isso não é critério técnico, isso é uma decisão política. É uma estratégia deliberada para restaurar um parceiro de mídia única, dominante e, acima de tudo, favorável. É a compra de um megafone. Quando uma empresa de mídia se torna tão dependente financeiramente do governo, o jornalismo investigativo, aquele que fiscaliza o poder, morre. Ninguém morde a mão de quem assina um cheque de 177 milhões de reais. O resultado é uma aliança simbiótica. O governo ganha um amplificador poderoso para as suas narrativas e um silêncio conveniente para os seus problemas, como a queimadas recordes, e a emissora garante sua saúde financeira. Não precisa acreditar em mim. Os dados da Secom são públicos. Pesquise. Com a cultura devidamente recompensada e a mídia transformada em sócia majoritária, a blindagem da narrativa está quase completa. Falta apenas uma peça. A única instituição que, em tese, deveria fiscalizar tudo isso e garantir o equilíbrio. E aí, o jogo deixa de ser financeiro e passa a ser perigoso. Vamos falar do judiciário. Com a classe artística recompensada pelo silêncio e a grande mídia atuando como sócia, a blindagem do governo está quase perfeita. Mas e quando os fatos são tão gritantes que nem o dinheiro consegue esconder? E quando a realidade, como as queimadas recordes, fura a bolha? Aí entra em campo o guardião final da narrativa. O poder, que em tese deveria ser cego, mas que parece enxergar muito bem. Quem são os amigos e quem são os inimigos? Vamos falar do Supremo Tribunal Federal. A narrativa oficial, defendida por seus aliados, é que o STF, em especial o ministro Alexandre de Moraes, tem sido um defensor intransigente da democracia, usando seu poder para afear golpista e desmantelar redes de fake news. Mas, para um número crescente de juristas e alvos de suas decisões, a realidade tem outro nome: ativismo judicial, abuso de poder e perseguição política. O famoso inquérito das fake news, por exemplo, já nasceu quebrando todas as regras do jogo. Ele foi aberto por iniciativa do próprio tribunal e não por um pedido do Ministério Público. O ministro relator foi escolhido a dedo, sem o sorteio eletrônico que a lei exige. Na prática, o STF se tornou vítima, investigador e juiz no mesmo processo.
mas a prova definitiva, a bomba atômica jurídica de que existe um duplo padrão, foi detonada durante o julgamento que tornou Jair Bolsonaro inelegível. E a grande mídia fez questão de esconder isso de você. Essa prova tem nome: Ministro Luiz Fux. Durante 12 horas, Fux não apenas deu um voto contrário, ele sistematicamente demoliu peça por peça a acusação contra o ex-presidente. Vamos aos pilares do voto dele, que anula a narrativa oficial. Primeiro, o nocaute processual. Fux argumentou que o STF sequer tinha direito de julgar o caso. Por quê? Porque os réus já não tinham foro privilegiado. Para ele, todo o processo deveria ser anulado e enviado para a primeira instância. Só isso já bastaria para acabar com tudo. Mas ele foi além. Segundo, a prova fantasma. Fux considerou a famosa minuta do golpe um dos pontos mais fracos da acusação. Ele afirmou que o documento exato que teria sido discutido nunca foi encontrado e apresentado nos autos, tornando a acusação insustentável. Para ele, rascunhos e conversas são cogitação, e a lei não pune pensamentos. E terceiro, o crime impossível. Fux defendeu a tese juridicamente complexa, mas lógica, de que um presidente em exercício não pode cometer o crime de tentar depor o governo, porque ele é o chefe do governo. Não precisa acreditar em mim. O voto dele é público, pesquise. O que o voto do Fux prova não é a inocência de A ou B. Ele prova que existe um argumento jurídico sólido, vindo de dentro da própria corte, de que todo o processo foi construído sobre uma base legal e com provas frágeis. Uma narrativa que serviu a um propósito político, mas que, segundo um dos seus próprios pares, não se sustenta de pé perante a lei. E agora, a pergunta final. Com a cultura comprada, a mídia associada e a justiça agindo como escudo, para onde tudo isso está nos levando? Qual é o projeto final por trás dessa blindagem? Então vamos recapitular. Temos uma classe artística silenciada e recompensada com bilhões da lei Rouanet. Temos o maior conglomerado de mídia do país transformado em sócio, como um contrato de publicidade sem precedentes. E temos um judiciário que, segundo a tese de um dos seus próprios ministros, ignora a lei para seguir uma narrativa política. A pergunta é: onde você já viu esse filme antes? Controle da cultura, aliança com a mídia e um judiciário que brinda o sistema? Isso não são políticas isoladas, são trilhas paralelas que convergem para um único destino, um modelo de poder que já destruiu uma nação vizinha. A aproximação do governo Lula com a Venezuela de Nicolás Maduro vai muito além da diplomacia, é um alinhamento ideológico. Lula já chamou a Venezuela de parceiro excepcional, enquanto minimiza o fato que lá existe uma ditadura que persegue e cala os seus opositores. E o passo mais perigoso é que eles estão tentando importar as mesmas ferramentas para cá. O governo é inflexível. É por isso que nós queremos regular e vamos regular. Doa a quem doer. Doa a quem doer. A proposta em discussão prevê o poder de remover conteúdos da internet sem a necessidade de uma decisão judicial. Com a desculpa de combater crimes, eles criam a arma de censura para calar qualquer um que discorde da narrativa oficial. É exatamente assim que começa. O setor produtivo já entendeu o recado. O manifesto assinado por 183 entidades empresariais de Santa Catarina foi explícito. O Brasil caminha passos largos rumo à venezuelização. Eles criticam o inchaço da máquina pública e a sede incontrolável por mais imposto. A Bíblia já dizia: pelos frutos se conhece a árvore. E os frutos que estamos vendo são de um projeto para concentrar poder, enfraquecer a oposição e controlar a informação. Meu amigo, você que assistiu até aqui, eu me chamo W, estou aqui para te provocar. Se tudo isso que te mostrei não te indignou, lamento dizer, você já foi abduzido. Mas se uma parte de você sente que algo está profundamente errado, a boa notícia é que ainda há tempo. Você não merece o que estão fazendo com você. Não é justo. Acompanhe os fatos, questione as narrativas, não aceite o silêncio comprado. Está pronto para subir de nível e se tornar mais inteligente? Inscreva-se nesse canal, eu te garanto uma coisa, vamos furar essa bolha de alienação juntos.
o primeiro passo foi dado. Te espero no próximo vídeo. É só clicar aqui.